Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Amém? Eu quero que coloquem ali, projetem a Bíblia, mas na versão King James, por favor. Aleluia. Ainda esta noite todos vós me abandonareis, pois assim está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo a Galileia. Amém. Papai do céu, Papai de Isaac, vem compartilhar conosco a tua mensagem, a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Uma cadeira aqui. Hoje, ao meu coração, e que é muito importante para todos nós, nessa marcha em que nós nos encontramos nos últimos dias, e que é a respeito da responsabilidade que todos nós temos sobre todos nós. Amém? O texto que nós acabamos de ler no capítulo 26, versículo 31 de Mateus, é um dos momentos em que o Senhor Jesus Cristo, eu me sentei porque eu quero conversar, quero falar em tom de conversa com os irmãos, como um pai ensina um filho. Amém? Então, no versículo 31, a palavra de Deus diz que Jesus sentou com os discípulos por ocasião da última ceia, e naquele momento Jesus estava a se despedir dos discípulos. Jesus deu a ceia e tal. Depois Jesus Cristo tomou a oportunidade de falar com eles, e Jesus começou a dizer: todos vós, nesta noite, em algumas versões diz, vos escandalizareis em mim. Na versão King James, que está mais claro, diz assim: todos vós nessa noite me abandonareis. Amém? Você pode expor ali o versículo 31, por favor. Versículo 31. Então Jesus lhes revelou: ainda esta noite todos vós me abandonareis, pois assim está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. A estratégia, essa era uma profecia que foi revelada por meio do profeta Isaías. Jeremias também falou a respeito disso. Então, era uma profecia já muito arcaica, muito antiga, uma velha profecia. E nessa profecia, Jesus estava a predizer exatamente isso: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Porque essa é a estratégia usada pelo diabo. O diabo normalmente ataca o pastor. A estratégia do diabo é atacar as lideranças. É a estratégia desde a antiguidade. O diabo é muito antigo. Amém, irmão? E ele tem essa estratégia, atacar as lideranças. O diabo sabe que se ele quiser destruir uma família, se ele conseguir tocar no filho, ele pode ter êxito. Se tocar na filha, pode ter êxito. Mas ele sabe que ele tem mais êxito se ele mexe com a cabeça da família, que é o pai. Por quê? Porque o líder da família é o orientador, é o embaixador de Deus na família.
é a representação da divindade dentro dessa instituição que se chama família. E quando o diabo consegue corromper o líder da família, normalmente as ovelhas se dispersam. Porque os irmãos vão prestar atenção quando estiverem a meditar na Bíblia Sagrada. Tem um provérbio aqui, mas... Os irmãos vão perceber que quando estiverem a meditar na Bíblia Sagrada, há uma lamentação constante de Deus a falar das ovelhas de Israel que não tinham pastores, como ovelhas sem pastores. Porque, diferente do gado maior, as ovelhas, quando se fala de ovelhas, na Ásia Menor, são pastoreadas diferente do jeito que se pastoreia os cabritos aqui em África. Aqui, quando se pastoreia cabrito, eu já apacentei cabrito, e nós andamos atrás dos animais com um chicote a direcionar os animais para onde eles têm que ir. É diferente que na Ásia, quando se apacenta ovelhas, o pastor vai em frente das ovelhas e as ovelhas seguem o pastor. Mas é diferente, irmãos, se você pôr um cabrito, você andar atrás do cabrito, depois de você caminhar uns 100 metros, vais ver que já não tem mais nenhum cabrito atrás de você, que só vais ouvir o som. Um à esquerda, um à direita, um a 100 metros, outros. É difícil, mas quando você está para sentar ovelhas, o pastor vai em frente e as ovelhas vão atrás do pastor. Olha para o teu irmão e diga para ele: não seja cabrito. Ficas bonito sendo ovelha. Amém? Porque a ovelha segue o pastor. O pastor vai em frente e a ovelha vai atrás do pastor, segue as pisadas do pastor. Mas cabrito não. Cabrito, o pastor tem que andar atrás dele toda hora com pau. Toda hora. Quando você também está a andar toda hora atrás de ti com pau, não tem sensibilidade para seguir, você tem espírito de cabrito. Amém? Já detetaste, né, o espírito de cabrito em você? Diga, eu repreendo o espírito de cabrito em mim. Eu sou ovelha. Irmãos, porque no livro de Mateus, estamos no capítulo 26, no versículo anterior, fala que Jesus Cristo vai ajuntar as ovelhas do seu Pai. Jesus Cristo está a voltar. E quando Jesus Cristo voltar, Ele não vai voltar para os cabritos, Ele vai voltar para as ovelhas. Sabe por que muita gente não vai para o céu quando Jesus voltar? Muita gente não será arrebatada, sabe por quê? Por causa desse simples pensamento que Jesus Cristo nos propôs aqui no livro de Mateus. Abre a sua Bíblia para que o irmão possa constatar. Jesus fala disso no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 29, Jesus começa a falar da vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão, os firmamentos, os poderes do céu serão abalados.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor e trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. E procura aqui enquanto o irmão Aleua nos ajuda ali a procurar o texto que eu queria subsidiar aos irmãos, nós vamos dar continuidade. A diferença entre ovelha e cabrito cinge-se exatamente nisso, que as ovelhas seguem as pisaduras do pastor, mas o cabrito, o pastor tem que andar atrás dele. Quando nós constantemente somos repreendidos, somos redarguidos, vão atrás de nós para estarmos no caminho, então aí prevalece um sentimento de resistência, e esse não é o espírito de ovelha. A ovelha segue, amém? Se o pastor parar, ela para. E no sentido de que Jesus Cristo usou isso para comparar o comportamento da igreja ao comportamento de uma ovelha, porque o ritmo de uma ovelha é exatamente igual ao ritmo do pastor. Se o pastor está a andar, as ovelhas começam a andar. Se o pastor para, as ovelhas param. Se os irmãos prestarem atenção, a parábola da ovelha perdida diz: qual o pastor que, percebendo que tem 99, mas tinha 100, tem 99, não deixa as 99 e vai à procura da uma perdida? É porque o pastor estava a andar em frente das 100 ovelhas e de repente, quando ele olha para trás para alimentar o rebanho, ele percebe que das 100 ovelhas ficaram apenas 99. E ele deixa ali as 99 ovelhas e vai atrás da ovelha perdida. Prestem atenção, irmãos, que a Bíblia não fala de uma ovelha. Então, a Bíblia não fala que aquela ovelha saiu, tomou o seu rumo. Aquela ovelha estava perdida. Quer dizer que essa atitude de estar perdida é uma atitude involuntária. Se perdeu. Se perder é diferente de fugir. Quem fugiu tomou a decisão de ir embora. Tomou o seu rumo, tomou o seu caminho. Vejam, meus irmãos, no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31. Está a dizer assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos. O quê? Como o pastor separa dos cabritos o quê? E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Então, o que vai acontecer é exatamente isso. Ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Então, nós percebemos que nós estamos diante do rebanho de Cristo. Mas não vos enganeis que no rebanho não tem apenas ovelhas. No rebanho também tem cabritos. Alguns dos que estão sentados aqui são cabritos. Não são vistos como ovelhas diante de Deus. Jesus Cristo, quando estava na última ceia, quando estava sentado com os discípulos em uma das últimas reuniões, ele disse assim: um de vocês é diabo. Engraçado que naqueles que andavam com Jesus, um deles tinha demônio. Jesus disse: one of you is devil.
Um de vocês é diabo, é demônio. Porque aquele que viria a trair o Filho do Homem não saiu da multidão, não saiu de um lugar distante, estava a andar com Cristo. Aleluia. Por quê? Porque na parábola do trigo e o joio, a Bíblia diz que o horticultor fez na sua horta, ele cultivou a sua plantação, mas à meia-noite veio o inimigo e plantou o joio, porque o dono da seara só plantou o quê? O trigo, mas à meia-noite veio o inimigo e plantou o joio. Então, irmãos, algumas pessoas até por ali fora dizem, a igreja é um lugar cheio de pessoas hipócritas. Óbvio. Primeiro é que a igreja não é um lugar, tire da tua mente, um lugar de pessoas perfeitas, não. A igreja é um lugar de pessoas que estão se aperfeiçoando. A igreja é o lugar perfeito para pessoas imperfeitas, que vão se aperfeiçoando. Só que nessa igreja, na congregação de Cristo, existem aqueles que estão dados de coração quebrantados, e dia após dia eles vão se quebrantando, dia após dia, noite após noite, momento após momento. Mas a diferença destes que se entregaram de verdadeiro coração, existem aqueles que estão mesmo no rebanho e têm um espírito contrário. Eles não seguem o pastor, eles estão aqui, mas têm o seu próprio caminho. Se, meu irmão, você está na igreja, estás aqui na congregação, estás aqui no MEC, nesse culto, mas você não anda nos preceitos que o pastor Isaac te ensina, você tem o seu próprio caminho. Eu vou à igreja, mas eu tenho a minha maneira de ver, de pensar, de andar e de prosseguir. Você está perdido no caminho certo. Você está espiritualmente cego, você é um cabrito. Alguns dos que estão aqui são cabritos. E sabe quando Jesus Cristo vier, o que é que Jesus vai fazer? Ele vai separar, vai meter as ovelhas à sua direita e vai colocar os cabritos à sua esquerda. Tomara que quando Jesus Cristo voltar, você não seja colocado do lado dos cabritos. Pode parecer por enquanto tão normal eu falar disso, mas a vinda do Senhor não está distante. A vinda do Senhor está perto. E um dos sinais que Jesus disse quando os discípulos falaram, Senhor, dá-nos um sinal da tua vinda, para nós vermos quando estás a vir. Jesus disse assim, como foi nos tempos de Noé, assim foi nos meus tempos. É que Jesus Cristo vai vir num período em que as pessoas não ardem no seu coração o zelo pela volta de Jesus. Vão viver como se Jesus não fosse voltar agora. Esse é um dos maiores sinais da volta de Jesus. Então, Jesus está a voltar, e tomara que quando Ele chegar, Ele não coloque você no lugar dos cabritos à sua esquerda e no lugar das ovelhas. E Ele vai dizer assim para as ovelhas, vinde, se vinde é porque Jesus está em frente. O que você está seguindo na vida revela se o que você está seguindo na vida revela exatamente se você é uma ovelha ou você é um cabrito. O que é que você está a seguir? Quem é que você está a seguir? Quais são os ideais que definem o teu procedimento e o teu caráter? Os teus ideais, os ideais que você segue, definem exatamente que tipo de pessoa você é. Se você é uma ovelha ou se você é um cabrito. Amém. Você próprio pode provar a si mesmo, provai a si próprio, se você é uma ovelha ou se você é um cabrito. Faz o caminho na mata e a ovelha só segue as pisaduras do seu pastor. Ovelha não faz caminho, não cria caminho, não tem essa consciência. Ela só segue o caminho. Just follow the way. Amém. E isso faz a diferença entre alguém que está sentado aqui, que é uma ovelha e que é um cabrito. Por exemplo, eu venho aqui e apregou um princípio.
E aí vem o teu amiguinho, que é um irmão do meio, que ele diz assim, tipo, do jeito que a serpente convenceu a Eva, o líder te disse que é assim. Sim. Não é bem assim. Ele sabe que se você fazer o contrário, vai ser assim. E aí você se torna um cabrito, porque você está aqui e você não está sendo orientado pelo pastor. Você está sendo orientado pela tua consciência, pelo teu pensamento e não pela palavra de Deus. No livro de Salmos, no capítulo 119, o salmista disse assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O salmista está a dizer que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Significa que nós estamos caminhando num caminho escuro. E no caminho em que estamos passando, a única luz que pode iluminar o nosso caminho é o quê? É a palavra de Deus. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem acima de todas as coisas. Por isso o livro de Provérbios diz: tolo é o homem que se acha sábio aos seus próprios olhos. Irmão, quando você se acha sábio aos seus próprios olhos, você está sendo tolo demais. E há muita gente que, à luz da sua consciência, se acha: mas o que aconteceu contigo? O que mudou na tua vida? Como ele fez com a Eva. Ele te convence do contrário. E você, quando não anda segundo a tua palavra, mas anda segundo o raciocínio do teu pensamento, da tua mente, você se perde, mesmo aparentemente você estando certo. Você vai ter um caminho certo aparente, porque aparentemente está tudo correto, tudo certinho. Mas lá no fundo você vai percebendo que você, durante todo esse tempo, você correu atrás do vento.